A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita, com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel, e já trazendo o tema do trimestre, Salmos, Riqueza e Sabedoria para a Juventude. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 5, que traz por tema O Senhor é o Nosso Pastor, o texto de referência que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 28, versículo de número 9. O versículo do dia é um versículo bastante conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. A verdade aplicada, podemos usufruir do cuidado extraordinário de Jesus, o bom pastor dos Salmos. Os objetivos da lição são 3. Apresentar o pastor do Salmo 23, constatar que Deus é um pastor sempre presente. E o 3, mostrar o cuidado do bom pastor por suas ovelhas. O momento de oração, nós vamos orar para que continuemos na total dependência do bom pastor. Amém? Então, como sempre fazemos, a nossa análise, extraindo sempre aquilo que nós consideramos importante ou relevante para nós, para a nossa análise. Eu sempre vou repetir isto, você vai ter a sua análise, a análise do professor no dia, ou de algum outro comentarista que você acompanha, e com isso você terá um pacote um pouco mais completo daquilo que, ou da abrangência da lição, daquilo que você pode extrair da lição. Então, a nossa parte é esta. E nós começamos sempre, destacando algumas palavras desde o princípio, desde o tema da lição, nós já procuramos extrair lições para a nossa vida. A primeira coisa que nós vemos já está no texto: o Senhor é o nosso pastor. Quando lembramos do pastor, nós lembramos de alguém que conduz, que protege, que provê. Nós lembramos de alguém que cuida de todas as formas. Porém, nós destacamos também, na verdade aplicada, que este cuidado não é qualquer cuidado, não é qualquer tipo de cuidado, não é um cuidado feito de qualquer maneira. Mas veja, o cuidado, ele tem a ideia de ser extraordinário. Quando nós falamos de algo extraordinário, nós estamos falando de algo que foge do previsto. Quer dizer, é imprevisível, seu cuidado é imprevisível. Ou fora do comum, quer dizer, ele é incomum. Quando falamos do cuidado que o Senhor ele aplica para as nossas vidas, nós não estamos falando de um cuidado qualquer. O ser humano, por mais excelente que ele procure apresentar o cuidado a alguém ou a alguns, ele sequer chega próximo deste cuidado que o Senhor ele dispensa para as suas ovelhas como um pastor. Veja, é um cuidado incomum, é imprevisível as coisas que Deus pode fazer por nós. Nós temos uma mentalidade e às vezes nós nos esforçamos para tentar alcançar, dentro do nosso dicionário mental, dentro do nosso pensamento, quais palavras poderiam sequer chegar perto daquilo que Deus faz. Porém, nós sabemos que é insuficiente esse nosso esforço, porque, veja, o próprio escritor ele chama esse cuidado de extraordinário, quer dizer, um cuidado incomum. Também é imprevisível, é um cuidado que não se vê normalmente, foge da normalidade também. Então, nós podemos, seguindo esta linha de pensamento, então nós vemos um pastor que cuida, mas não do cuidado como nós temos o cuidado, ou temos o costume de ver, mas este cuidado ele é incomum, ele é imprevisível, não se vê normalmente. E dentro deste cuidado, seguindo esta linha, vamos traçando uma linha de pensamento, nós temos também a palavra chamada de meu pastor. O Senhor é o meu pastor, como está no Salmo de número 23, o versículo de número 1. Veja, quando nós falamos que algo é nosso, nós estamos falando de algo que nos pertence, ou aquilo que é pertencente a quem fala. O salmista Davi ele diz: o Senhor é meu pastor, meu pastor. Veja, a questão aqui de posse, do meu, de ser meu, de pertencer a mim, não é uma posse egoísta, mas é algo assim, Deus com toda esta imprevisibilidade, tudo que é incomum, que não se vê normalmente,
está tudo ao meu dispor, é algo pessoal, vamos dizer assim. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, veja que esse meu é um pronome possessivo, se eu não me engano. Tá? Se eu estiver errado, me desculpe. Mas veja, aqui a questão de pertencimento não é um pertencimento egoísta, mas algo que eu posso chamar de meu. Por quê? Porque nós vamos ver que é um relacionamento pessoal, próximo, como nós veremos no decorrer da lição. É um tratamento, Deus estando do meu lado, estando comigo, estando na minha vida, de forma pessoal. Apesar de serem milhões de servos do Senhor na face da terra, o Senhor não dispensa o mesmo cuidado, vamos dizer assim, em termos de salvação, em termos de... é uma coisa. Mas o Senhor conhece a cada um de nós pelo nome, sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Veja que é um cuidado pessoal, E o Senhor que sabe que cada um de nós temos uma estrutura, sabe que cada um de nós temos uma formação, sabe que cada um de nós temos um limite até onde podemos ir, um difere do outro, e o Senhor conhece todas estas coisas. Por isso o salmista, ele tem esta liberdade de dizer que o pastor é dele, é meu pastor. Tá? Na questão deste pertencimento, deste cuidado especial, extraordinário, estar à disposição da ovelha deste pastor que se entrega totalmente para o Senhor, que depende totalmente dele, tá bem? Para somente nós completarmos a ideia, vamos lá adiante, tá bem? Então, esta questão, veja, não é uma questão egoísta, é meu, eu não divido, eu não participo, eu não compartilho, e ele não trabalha para mais ninguém, né? Tem o pensamento do egoísta. Quando eu tenho esta ideia de pessoalidade, de eu estar em contato, de eu ter uma intimidade maior com Deus, eu também estou falando, acreditando que ele não é somente meu pastor na questão, mas ele também é um pastor presente. Sabe, em tempos que nós falamos, né, de muitas áreas do ser humano, da ausência, né, da ausência disto, da ausência daquilo, de um cônjuge ou de um dos genitores, seja o pai, seja a mãe, nós ouvimos falar muito sobre isto, né? A ausência deste ou daquele na participação, na criação, no sustento de uma criança, de um filho. Quando olhamos para o lado espiritual, você veja também que é uma comparação bastante esdrúxula, né? Mas veja, quando falamos deste pastor, não estamos falando de um pastor que está lá no céu e que simplesmente aparece quando, né, como se fosse aí o Clark Kent, né? Quando precisa, ele tira o óculos, entra na gabina e ele simplesmente aparece ali como super-homem. Não, quando precisa, principalmente quando os amigos dele estão em perigo. Não, nós estamos falando de um pastor, de alguém que cuida de nós extraordinariamente, mas que está presente em nossas vidas ou na vida daquele que resolver estar em sua presença 24 horas por dia. Mas, irmão Maurício, 24 horas por dia, essa parte tem 8 horas do dia que eu estou dormindo. E nessas 8 horas que nós estamos dormindo, este pastor, ele continua cuidando de nós, porque a Bíblia nos é clara que o Senhor não dorme, não cochila, não toscaneja, sequer ele pisca, né? Vamos dizer assim, não há esta questão de cansaço, de que seja necessário o Senhor repousar um tempo e enquanto nós dormimos, ou os crentes dormem, o Senhor também vai descansar. Não, de maneira nenhuma, tá bem? A questão do descanso no Gênesis não é a questão de deitar numa rede, mas de descansar da sua obra criatória. Ele já havia feito tudo o que fez e agora ele vai cuidar de sua criação. Tinha um amigo meu na cidade de Santo André que ele tinha o costume de dizer assim: de filhos criados, trabalho dobrado. Tá? Então vamos dizer que o trabalho de Deus praticamente dobrou, porque até a hora da criação estava fácil, né? Estava fácil, porque o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Mas depois vem a parte mais complicada, que é coordenar, cuidar. Nós vemos que o primeiro passo do homem é pecar. Deus foi pego desprevenido? Não. Mas já havia traçado um plano e agora ele passa a cuidar do seu plano de salvação, daquilo que ele planejou para a humanidade, para que tudo transcorresse da melhor maneira possível. Então nós vemos também que um pastor sempre presente, né, está aqui no segundo objetivo da lição, é um pastor sempre presente.
Tá? Eu quis destacar a palavra presente porque nós estamos vivendo, né? Ouvimos constantemente esta questão da ausência, né? Seja de um pai, seja de uma mãe, seja da ausência de um familiar, de um ente querido, dos filhos, porque às vezes também os filhos estão ausentes, né? O pai e a mãe estão dentro de casa, mas os filhos simplesmente não querem participar da vida familiar, não querem fazer parte do convívio familiar. Então se torna um filho ausente na vida dos seus pais. Então essa palavra ausência, ela pode ser colocada em diversos contextos, tá bem? E quando vamos para a introdução, nós temos a ideia também que Davi expressa sua confiança plena e profunda, nós vamos falar isso mais aqui à frente, na questão do cuidado, né, da fonte, sendo o Senhor, o pastor também como sustentador, quer dizer, sendo a fonte de todo o seu sustento. Tá bem? Então nós vamos ligar este ponto já. Porém, como nós dissemos, para que aconteça esta questão do sustento, é necessário que nós dependamos de alguém, que a gente venha depender de alguém. Né? Quando você entra numa empresa, a empresa ela fornece, vamos dizer assim, um plano de saúde. Então ela vai perguntar quais são os seus dependentes. Se você tem filhos menores, então seus filhos são dependentes, eles precisam de você ainda. Vamos dizer que a esposa arruma um emprego, coloca o marido como dependente, o marido arruma um emprego, coloca a esposa como dependente. Consequentemente, seus filhos de menor idade, eles vão fazer parte disso. Mas eles podem fazer parte na maioridade? Pode, desde que você pague uma diferença para o tal plano de saúde. Então você vai pagar uma diferença porque eles não são os dependentes direto, porque a idade agora já não convém, tá? E tem o grau de parentesco, né? Eu tenho um plano, vamos dizer assim, e o meu neto nasceu. Então eu quis colocá-lo, mas ele não pode porque, vamos dizer, ele é o meu neto. Então seria para o plano atingir a minha esposa, as minhas filhas, minha mãe, meu pai, sogra, sogro, mas o neto já é dependente do pai e da mãe dele. Mas eu falei, não, vamos colocar. Tá? Então você paga esta diferença. Isto é dependência. Dependência é quando a pessoa, quando o ser humano, ele não tem como, por meios próprios, se manter, se defender, suprir a sua vida de todas as suas necessidades. Então, nós tratamos como dependente a pessoa que precisa de alguém para se manter, em todos os sentidos, tá bem? Em todos os sentidos. Não somente na questão alimentícia, mas nós temos o vestuário, nós temos o material escolar de determinada idade, nós temos N áreas que a pessoa ela é dependente. E falando da vida espiritual, essa dependência ela tem que ser total. Nós não podemos depender de Deus. Eu citei a questão do Clark Kent, né? A hora que a gente precisa, a gente chama Deus, ele entra numa cabine e aparece para nos ajudar. Não. Essa dependência ela tem que ser total. Todas as áreas da nossa vida, ela tem que estar nas mãos do Senhor, ela tem que estar constantemente. Porque o oposto da dependência é o quê? A independência. É a independência, tá bem? Mas, deixa eu só acertar um botão aqui, que ele não acionou, mas eu já volto, não vamos nem editar, né? Não estava trocando aqui as telas. Quem sabe agora funciona. Esta dependência, veja, o computador dependeu de mim para que eu fosse lá, para que ele trabalhasse da maneira correta. Então, veja, a dependência ela está em todas as áreas. É fácil de nós entendermos o contexto, a explicação mais lógica da palavra dependência. Como nós falamos da dependência, o contrário é a independência. É a pessoa querer viver por si só, se manter por si só. Tá? Alguns até conseguem um determinado tempo, outros conseguem o tempo todo e alguns, infelizmente, vão naufragar, como foi o caso do filho gastador, né? O filho pródigo, o filho esbanjador. Ele queria independência, ele pediu seus bens, ele foi embora, mas ele não conseguiu se manter. Por quê? Porque ele é um pródigo, ele é um esbanjador, ele gastou tudo aquilo que ele tinha na esbórnia, no mundo, com os falsos amigos. E ele volta, então, como agora ele não consegue se manter, ele está passando fome,
ele volta para o lugar que o mantinha, tá? Que era quem? Era o seu pai e tudo aquilo que ele tinha. Ele volta e ele encontra novamente lugar para esta dependência. Ele até se coloca como um funcionário, mas pai é pai, ele não quer o filho, ele queria o filho de volta, tá bem? Mas ele não vai colocá-lo como um empregado, como um jornaleiro, como está em algumas versões. Ele vai trazê-lo de volta como filho, e como filho ele volta a ter todos os privilégios de filho. Nós vamos ver uma sandália nova nos seus pés, um anel nos seus dedos, uma roupa nova e uma festa para recepcioná-lo. Tamanho o amor, né? Nós vamos falar na questão pastor-ovelhas. Então eu coloquei ovelhas-pastor, a convivência pastor-ovelhas. Então são tratamentos, são momentos diferentes, tá bem? Então vamos lá, a dependência então tem que ser total. Todos os cômodos da casa têm que estar à disposição daquele que vai tomar conta de nós. Então não adianta eu falar assim, não, eu dependo de você, mas a partir daqui ainda coloca uma placa na porta da porta do quarto, proibida a entrada, e coloca até inglês, francês, pode pôr do que ele quiser. Ele é dependente, ele precisa, obviamente serão observados alguns bons costumes, que é o bater a porta, né? Que é solicitar a permissão de entrada, mas fora isso, a placa é só um enfeite. Por quê? Porque eu dependo. Eu só tenho aquele aposento porque alguém me forneceu o aposento. Eu só tenho as mobílias do aposento porque alguém me forneceu. Quer dizer, então, que eu sou dependente. Se há um alimento sobre a mesa, alguém colocou. Dependo dessa pessoa. Se há o que quer que seja que aconteça dentro do ambiente familiar, ou eu sou dependente. Isto na escola, isto no trabalho, isto... E falando de Deus, a mesma coisa. Aqui, muito mais, porque até o abotoar de um botão em uma camisa, eu dependo de Deus. Como eu já disse em outras áreas, as menores coisas, as coisas mais insignificantes que eu posso fazer, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Eu estou à disposição de obedecer, de ser submisso a este que me mantém vivo, saudável, alimentado, vestido e com outros privilégios além, como nós vamos ver no decorrer. Então, voltamos à questão do pastor como fonte de todas estas coisas que nós citamos, tá bem? Então, pastor aqui, obviamente, nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando do nosso sumo pastor, como disse o apóstolo Pedro. E entramos no ponto de número 1, né? Vamos falar da introdução, que Davi expressa sua confiança plena e profunda alegria no Senhor como sua fonte de sustento, proteção e direção. Então, a questão da fonte de proteção, nós já falamos quais são os níveis que o Senhor atinge na nossa vida. Então, vamos falar da relação ovelhas-pastor, tá bem? Na introdução, nós vemos que há confiança, tá? Confiança plena, profunda alegria. Como eu já falei em outras aulas sobre plenitude, sobre completude e sobre profundidade, quer dizer, o nível em que nós estamos na presença de Deus, eu vou inverter nesta aula. Eu vou falar sobre a confiança e sobre a alegria, tá bem? Então, nós vamos falar sobre esses dois. A alegria, você pode estar alegre e você pode ser alegre. Você pode estar feliz e você pode ser feliz. Aqui já é um estado, né? Aqui, geralmente, você está numa situação, ela é, vamos chamar do quê? Vamos chamar de condicional. Eu estou na condição de diretor, eu estou na condição de encarregado, eu estou na condição de funcionário. Mas este estado, ele pode mudar por um concurso, por um convite ou por que quer que seja. Mas você ser, do verbo ser, né, eu sou, do você já não é mais, já foge a questão da condição. Aqui independe. Você ser alegre, você ser feliz, independe de condições. Por quê? Porque esta alegria, esta felicidade, ela está ligada à confiança.
Tá? E a confiança, eu faço o quê? Eu entrego minha vida aos cuidados do Senhor sem reservas. Por quê? Por quê? E nós vamos, no decorrer da lição, falar por que esta confiança de entregar a própria vida aos cuidados de alguém. Quando nós lembramos de uma criança, até os seus 2, 3 anos, dependendo da situação, o local onde ela está, o papai abre os braços, a mamãe abre os braços e chama para que ele venha. Dependendo da idade desta criança, ela não, uma que ela ainda não está com a sua mentalidade, a sua mente, o seu pensamento formado ainda, né? E ela vai simplesmente se atirar aos braços do pai, da mãe. Ela não quer saber se é 1 metro, 2 metros, 3 metros, ela vai obedecer. Mas numa determinada idade, ela vai começando a criar consciência de perigo, de altura, de alguns problemas que podem acontecer. Ele pode até pular, ele pode até ir, mas vai com certa reserva, vai até a beirada do lugar onde ele está, ele vai olhar, ele vai analisar e talvez ele pule. Então veja, porém na questão do crente com Deus, da ovelha com o pastor, essa confiança, a alegria, quer dizer, o estar alegre, ela está baseada numa confiança. E essa confiança, ela é sem reservas. Eu gostaria de fazer uma ilustração muito bonita que eu vi há muito tempo atrás, em que o pastor estava gabando aquela ovelha sinueira. É aquela que vai à frente das outras, né? E ele até a chamava de fiel. E ele estava com um outro interlocutor ali, e num determinado dia formou-se uma tempestade muito grande, muito forte, ventos com muita velocidade, né? E nós sabemos que todas as vezes a nossa fé é aprovada. E aquilo que nós falamos também. Ficou o pastor das ovelhas e o outro homem num galpão, e um tanto quanto distante ficou as ovelhas e a líder. Ficaram lá, separados por essa distância e também por causa da grande tempestade. Eu estou falando de confiança. E o pastor disse, você falou tanto da sua ovelha, né, da fiel, vamos chamar ela pelo nome, pelo fiel isto, fiel aquilo, agora eu quero ver se ela é fiel mesmo. Lógico, um receio muito grande, o coração do pastor pesou, porque estava chovendo demais, estava ventando demais, havia relâmpagos, trovões, e ele ficou, obviamente, receoso, né? Não pelo fato da obediência, mas de expor a sua ovelha a uma condição que não era necessária. Mas tudo bem, de tanto o homem insistir, ele se pôs à porta, ele se colocou à porta do balcão, do galpão, e começou a gritar o nome dela, fiel, né? E começou a gritar, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer, fiel! E ele começou, fiel! E aquilo ele parava de quando em vez para ouvir, muito vento, ele não conseguia. Até que num determinado momento, ele para. Ele chama mais uma vez e para ouvir. E qual não foi a surpresa de ambos? Quando lá no escuro, lá no meio da tempestade, começa a se ouvir o sino da sinueira. Então, veja, a confiança tanto do pastor, agora que no caso, ovelhas pastor, ela ouviu. Então, aí começa aquele som do sino, ele começa a ficar mais alto, e de repente agora ela já entra no campo de visão daqueles homens. E ela vem tranquilamente, debaixo de chuva, num temporal grande, e ela chega, e a primeira coisa que o pastor faz, ele se ajoelha e ele abraça a sua ovelha, sabe? E talvez ele não confesse, ele não confessou tão alto para o outro ouvir, mas ele abraça, aconchega, ele acalenta a sua ovelha, que enfrenta toda uma tempestade para estar junto com ele, e diz assim, fiel, eu sabia que você era fiel, só não sabia que era tão fiel. Então, veja, existem momentos que, não para o pastor nos conhecer, mas para nós conhecermos até onde vai a nossa entrega. Será que existem reservas? Será que eu vou até Deus com determinados cuidados, com determinados escrúpulos? Será que eu tenho medo? Será que eu evito expor? Mas veja, o salmista diz, confiança plena e profunda alegria. Esta alegria, ela está baseada o quê? Na confiança.
na confiança que ele tem no pastor, que a ovelha tem no pastor. Então, a ovelha precisa confiar no seu pastor. Mas como vem esta confiança? Vamos ligando alguns pontos. Primeiro, a partir do momento em que eu conheço o meu pastor. Né? No caso aqui, nós estamos falando de Jesus, mas podemos muito bem falar daquele homem que o Senhor designou para cuidar das nossas vidas, daquele crente que o Senhor designou. Então, a primeira coisa, a confiança, ela começa a partir do momento em que eu conheço a quem eu estou servindo. Quer dizer, mas esse conhecimento, ele vem através do quê? Vem através de relações pessoais estreitas, ou chegadas. Tá? Eu só posso conhecer uma pessoa a partir do momento em que eu tenho uma relação com ela. E para que eu conheça o meu pastor, que no caso Jesus Cristo, eu tenho que ter esta relação pessoal com Cristo. Entendeu? Veja, está aqui. Meu. É uma relação pessoal. Quando eu falo meu, é que alguma coisa me pertence. Este relacionamento é meu, o meu pastor é meu e eu sou do meu pastor. Assim como o noivo vai falar em Eclesiastes da noiva e a noiva do noivo, o meu amado é meu e eu sou dele. Veja que há um conhecimento, porque esta relação ela é estreita. Também é uma relação estreita, é uma relação chegada, uma relação que não é só 1 hora por dia, 2 horas por dia, ou só um horário de culto. Não, é todos os dias, às 24 horas do dia. Mas, irmão Maurício, eu vou repetir, eu estou dormindo, mas ele não está. Mas o Senhor não está. Então, veja, a confiança, vamos começar, então, traçar o perfil da confiança. Vamos começar a analisar como eu vou confiar, como que eu vou me entregar sem reservas a minha vida aos cuidados deste pastor, do Senhor Jesus Cristo. Tá? Por quando vem esta profunda alegria? Tá? A confiança, então, ela vem quando eu conheço o meu pastor. Quer dizer, eu mantenho uma relação de amizade, tá? de submissão, de amor, relações pessoais estreitas com este pastor. Então, a primeira coisa que nós temos, a confiança ela é construída a partir do momento em que eu começo a conhecer a pessoa, como se fosse um casamento. Vem o namoro, vem o noivado, e vem o casamento, e depois vem os tempos. Esta confiança, logicamente, que ela vai passar, como a ovelha fiel passou pelas tempestades, pela tempestade, passou pelos raios, pelos trovões. Mas veja, a confiança é tanta, a ovelha pastor, que ela conhece o seu pastor, então ela vai atendê-lo. Tá? Para surpresa, tanto de um quanto de outro, a ponto do pastor dizer, eu sabia que você era fiel, mas não sabia que era tanto, ou tão fiel assim. Então, 2 surpresas, né? E mais a ovelha não, por quê? Porque a ovelha, ela conhece o seu pastor, ela conhece o seu pastor. E a Bíblia diz que, nós vamos ver isso mais à frente, né? Deste conhecimento, é um conhecimento em todas as áreas. Uma coisa é eu saber a história da cruz, o Jesus da cruz, a cruz, a história da cruz. Outra coisa é eu conhecer o Jesus da história. Uma coisa é eu conhecer a história de Jesus. Né? Nós estamos em dias aí, né? Como diz o nordestino, sexta-feira maior, o sábado de aleluia, o domingo de Páscoa. Então, você conhece a história de Jesus. Agora, o importante é nós conhecermos o Jesus da história. E isso só vem através de uma relação pessoal. Eu preciso manter este relacionamento pessoal com Cristo, mas um relacionamento estreito. Não é aquele relacionamento de Facebook, de Instagram, do YouTube. Não, é um relacionamento pessoal, tete a tete, cara a cara. É estar com Cristo todos os dias e Cristo estar comigo todos os dias, tá bem? Vamos mais aprofundar. A partir do conhecer, eu vou também, a minha confiança é tanta que eu vou depender, obviamente, né? Como nós já falamos, eu vou depender totalmente do pastor, porque eu conheço. E eu sei que nada do que ele faz vai ser para o meu prejuízo. Eu sei que nada do que ele me peça ou do que seja imposto a mim, como disse o apóstolo Paulo, ele usa, e a mim me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós podemos usar esse termo. Veja, esta dependência, ela vem do quê? Do conhecimento. Tá? Então, nós temos aqui como é construída a confiança,
Primeiro, eu conheço o pastor. Depois de eu conhecer o meu pastor, eu vou depender dele. Quer dizer, tudo que eu precisar, auxílio, proteção, sustento, eu vou buscar nele, independente das circunstâncias, independente das situações. Existem circunstâncias que nós podemos até pensar, alguns até pensam, né? Nem Deus pode resolver o meu problema. Lê do engano. Logicamente que Deus ele pode fazer todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu querer, ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai operar todas as coisas, tá bem? Então, relacionamento ovelha-pastor, confiança, e a confiança ela vem através do quê? Do conhecimento. E o conhecimento ele vem de relações pessoais estreitas que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo. Com conhecimento vem a dependência, quer dizer, eu não vou ter reservas para entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Tudo que eu preciso, eu vou buscar nele. Por quê? Porque tudo que eu preciso, eu tenho nele. Veja, na continuação do Salmo 23, ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando eu falo de mesa, eu estou falando de alimentos, independente se é o primeiro alimento do dia, se é o almoço, se é o jantar. O que faz a diferença aqui é que esta mesa é farta. Eu encontro tudo o que eu preciso para o meu sustento, para o que eu dependo, eu encontro tudo na mesa do Senhor. E está lá. E como filho, obviamente, como ovelha do pastor, eu não preciso pedir, né? Eu não preciso ter determinados... também não vou chegar metendo o pé em tudo. Não é dessa maneira. Mas eu não preciso pedir. O que está na mesa é para mim. É para a igreja do Senhor, é para as suas ovelhas, é para os seus servos. Então, uma mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto que é vida, né? Então, nós precisamos, veja, a partir do conhecimento, vem o quê? A dependência. Veja que eu fui ligando os pontos. E o interessante é que aqui eu não vou na palavra certeza, porque eu já falei da confiança, que é uma entrega sem reservas. Então, eu separei uma outra palavra, porque eu conheço, eu dependo, eu confio sem reservas. Porque a certeza de que o pastor se importa conosco, né? E que é isto? O que é a pessoa se importar? É uma consideração, veja que aqui é extraordinário. Aqui é uma consideração excessiva. Esta consideração, ela extrapola, ela passa limites, a tal ponto da pessoa fazer, no caso de Deus, fazer o possível. Move o mundo, alguns hinos dizem. Deus move o mundo por causa do justo. Deus movimenta a terra, a história. Os braços do Senhor se movimentam. Então nós entramos no relacionamento ovelha-pastor, baseando a nossa confiança de que ele se importa comigo, de que ele se importa com suas ovelhas. Quer dizer, o que é me importar com alguém? É ter alguém em consideração excessiva. Tá? Não é uma mera consideração, sabe? Aquela questão de conhecidos. Não, é uma consideração de amigos, de irmãos. Lembra do amigo mais chegado que o irmão? Quer dizer, aquela confiança que me leva a entregar a minha vida aos cuidados do Senhor sem reservas. Por quê? Porque agora eu conheço o meu pastor, eu sei quem é Jesus Cristo. Eu não conheço só a história de Jesus, eu conheço o Jesus da história. Veja, e eu tenho também, dentro deste conhecimento, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Todas as áreas, minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus amigos, vou colocar até a vida dos meus amigos nas mãos do Senhor em oração, né? Consagrando a minha vida. Por quê? Porque eu conheço o pastor. Terceiro, a certeza de que ele se importa conosco. Quer dizer, e esta consideração não é uma mera consideração, é uma consideração extraordinária, incomum, imprevisível. Você não vê isto normalmente. É uma consideração que leva ao Senhor. Veja que a consideração de Davi pelas ovelhas do seu pai Jessé levou ele a enfrentar 2 bestas feras e a eliminá-las para defendê-las. Veja que vamos olhar para o pastor Davi. Ele chega em Saul e diz: não, fique tranquilo, quanto a mim não tem esse problema, não. Uma ursa, uma leoa atacou as ovelhas. Eu tirei da boca dela e fui lá e arrebentei mesmo. Por quê? Porque eu sou o pastor. A ideia do pastor, aqui é a ideia da importância, da relevância que nós temos para o nosso
Pastor, e a ovelha ela tem que saber disso. Por quê? Porque senão não tem como existir confiança. Tá? E quando o meu relacionamento não é baseado em confiança, seja qual relacionamento for, ele não pode ser alegre, não pode ser um relacionamento feliz, satisfatório. Por quê? Porque existem reservas, eu vou ter determinados escrúpulos, eu vou ter determinadas reservas, eu vou ter determinados cuidados, eu não vou conseguir me entregar completamente nas mãos ou a este relacionamento ou a esta relação. Tá bem? Mas a partir do momento em que eu conheço, que eu dependo e que eu sei que eu sou importante na questão, eu sou importante para Cristo, para Deus, e Ele me considera extraordinariamente, o que vai acontecer? Esta confiança aumenta. A confiança aumentou, agora eu tenho um relacionamento alegre em que eu me entrego sem reservas. Tá bem? No ponto de número 1, 2, nós temos aqui um pastor que refrigera a nossa alma. Quando nós falamos de refrigério, nós estamos falando único e exclusivamente de uma brisa fresca que chega. Nós estamos falando de refrigério em todos os momentos. Né? O Senhor vai trazer esse ponto de descanso para a nossa alma. Descansa minha alma no Senhor. Né? Então, o refrigério aqui tem que ver com tudo aquilo que traz o descanso. Tá? Como se fosse uma sombra, como se fosse um copo d'água. A Bíblia fala de um copo d'água fresca, como notícias boas de terra distante. Então nós vamos vendo todas estas coisas acontecendo. Por quê? Porque a ovelha ela está confiando no seu pastor. Ela confia no seu pastor. E por que ela confia no seu pastor? Porque ela conhece o pastor e a partir desse conhecimento ela vai depender desse pastor. Por que ela se entrega nessa dependência? Porque ela sabe que ela é importante. Tá? Ou porque o Senhor se importa conosco. Não é com uma, duas ovelhas, mas todas as ovelhas são muito importantes. Vamos lembrar das 99 que ficaram no aprisco e o Senhor saiu para buscar uma ovelha que havia se perdido. Tá? E enquanto ele não a encontra, ele não volta para o aprisco, porque as 99 estão seguras. As 99 estão seguras. Tá bem? Então veja, como um pastor que refrigera a nossa alma, então ele nos dá direito, ele nos outorga, ele nos presenteia com primeiro refrigério, depois ele nos poupa. Assim como o pastor poupa as suas ovelhas dos lobos, o Senhor também nos poupa, ele nos guarda, ele nos mantém seguros na sua presença dos lobos espirituais. É por isso que a ovelha precisa estar no aprisco, precisa estar na presença de Deus. E quando nós falamos de aprisco, desculpa, nós estamos falando da igreja, irmãozinho, irmãzinha. Não adianta esse negócio de ser crente em casa, isso não existe, não existe. Você precisa estar na casa do Senhor, você precisa estar em comunhão com as outras ovelhas, você precisa estar em comunhão com o seu pastor, o qual o sumo pastor confiou. Então, veja, não há esta ideia, biblicamente falando, você nunca vai encontrar a ovelha quando ela está sozinha, ou ela está doente, ou ela está ferida. Porque é um animal que segue o rebanho, ela sempre vai estar em rebanho, elas vão dormir, vão se deitar juntos, se vão comer, elas vão fazer um bloco ali e vão se alimentando juntos. É um animal que não vive sozinho, é diferente de outros animais, principalmente os caçadores. Né? Mas a ovelha não. A ovelha, e quando o que acontece? Como nós já dissemos em outras aulas, a ovelha não tem como se defender, e o Senhor, sabendo disso, ele poupa a vida das ovelhas. Nós vamos ver isso mais adiante, tá bem? Então, outra outorga, a lei do refrigério e também a guarda, né? A proteção, tem também o renovo. Tá? Este renovo nós vamos ver na questão do tosquiar a ovelha, de quando em vez é necessário. Né? Espero que os tosqueadores esperem o tempo do calor, pelo menos, por favor, né? Para não deixar a coitada da ovelha. Mas hoje em dia a questão do tosquiar está um pouco difícil, né? Está tirando até o couro, vai deixar a coitada em carne viva. É só uma observaçãozinha por aqueles que agem desta maneira. Está sempre fazendo esta ressalva. Existem os bons e existem alguns poucos muito ruins, muito ruins. Então o Senhor nos renova. Veja que a ovelha é renovada pelo quê? Primeiro, o pastor ele senta à porta do aprisco. E se ele pode ter o número de ovelha que ele quiser. E também
o número de pastores trabalhando. Então ele vai parar, ele conversa com a ovelha, ele vai abrir, ele vai olhar nos olhos da ovelha, segundo também a história, tá? Não posso confirmar, mas há uma mosca que ela deposita um verme no olho da ovelha, e aquele verme, ele vai entrar, né? Ele vai, através do globo ocular da ovelha, ele vai adentrar para o animal, e ele vai causar enfermidade. Então o pastor vai lá, olha os olhinhos dela, conversa com ela, passa a mão na sua lã para ver se não tem carrapicho, carrapato. Isso é um cuidado pastoral, é por isso que a Bíblia diz: põe o teu coração sobre o teu rebanho e conhece o estado das suas ovelhas. Não interessa se você tem 1, 5, 10, 100, 200, você tem que cuidar. Porque o bom pastor, veja, a ovelha, ela confia no seu pastor para cuidar dela. Esse renovo, ela foi para o pasto. E no pasto existem muitas coisas que podem ser presas, né? Existem os animais ferozes, existem estes vermes, esses insetos, existem os carrapichos. E quando volta para dentro de casa, para o aprisco, o que acontece? O pastor está na porta esperando, sentado compassivamente, né, para cuidar da sua ovelha. E aqui nós vemos que o bom pastor, ele renova os que são seus, quer dizer, as suas ovelhas. E como que o Senhor nos renova? Quantas vezes ele senta conosco, ele conversa conosco, ele vai olhar, ele vai achar o vermezinho lá, o vermezinho ele vai tirar o carrapicho, o carrapato, ele vai deixar a ovelha apta para entrar. Por quê? Se uma entra contaminada, com certeza ela vai contaminar todo o rebanho. E não é culpa dela, é culpa do pastor que não cuidou. Não no caso do Senhor Jesus Cristo. Estou falando de nós, seres humanos. Tá bem? Então, no ponto de número 2, 2, o pastor que refrigera a alma. Vamos para o ponto de número 2, que diz aqui: um pastor sempre presente. Tá bem? Nós colocamos aqui. Tá? Agora, a questão da presença, nós vamos falar da convivência. A convivência, como deve ser esta convivência? Como ela deve acontecer? Como ela deve... Vamos olhar para a lição. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, o pastor sempre presente, é que os crentes permanecem sob o cuidado dele. Fato de o Senhor ser o nosso pastor e de nada teremos falta. Então, primeira coisa, sempre permanecer. Esta convivência, ela não pode ser conivente. Essa convivência tem que ser dependente. Por quê? Sempre permanecer sob os cuidados, sob os cuidados deste pastor. Tá? Daqui vem a ideia de você permanecer constantemente na presença do Senhor. Tá? Por quê? Para que você não tenha falta de nada. Sai daquela ideia de que se eu levantar a mão uma vez, eu posso ir lá para o meio dos lobos, eu posso ir para o meio dos bodes, eu posso ir para o meio do que eu quiser, que eu continuo sendo ovelha. Não. Primeiro, se você for para o meio dos lobos, você não vai ser ovelha, você vai ser alimento. Tá bem? A cadeia alimentar obedece essa lei. Se você não permanecer na presença do Senhor, veja, o cuidado, aí não adianta depois, mas Senhor, está escrito que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você permaneceu na presença do Senhor? Veja que para a ovelha ser cuidada do ataque dos lobos, ela tem que estar próxima do seu pastor. E ainda que, se a ovelha começar a distanciar demais, o pastor vai chamar. É por isso que ele tem uma vara e um cajado. Tá? A vara e o cajado, a vara para trazer, né? Buscar a ovelha, e a vara para sentar no lombo dos lobos. Porque pastor que poupa lobos, sacrifica o rebanho. É frase costumeira nas redes sociais. Eu não gosto muito de usar, mas vou fazer uso dela agora. Tá bom? Então, dentro desta convivência, ela tem que ser, não pode ser conivente, mas tem que ser o quê? Dependente. E esta dependência, como nós já estamos falando desde o princípio, esta dependência ela tem que ser o quê? Estreitada, ela tem que ser levada em consideração que eu tenho um valor, uma relevância muito importante ao Senhor. Então, quando eu começo a pensar nesta convivência, eu começo a
destacar mentalmente fatos importantes que me levarão a estar na presença de Deus. O duro é quando eu começo a tratar esta amizade, este amor de Deus, de maneira leviana, sabe? De maneira... não vendo nenhum tipo de sentido, sendo uma coisa costumeira, humana unicamente. E, obviamente, o que vai acontecer? Veja, então eu coloquei aqui que sempre está sob seus cuidados, é ficar aos pés do Senhor Jesus, é ficar aos pés do Senhor Jesus. Vamos lembrar de Marta e Maria? Enquanto Marta corre, Maria se assenta, fica aos pés do Senhor Jesus. Tá? Aqui, né, obviamente, nós estamos falando, ficar aos pés do Senhor é o quê? Permanecer na sua presença. Permanecer na sua presença. Por quê? Porque ele é um pastor sempre presente. Veja que quando há esse distanciamento pastor-ovelha, ovelha-pastor, nunca é o pastor que se afasta da ovelha. No caso de Cristo, nunca é o pastor que se afasta, é sempre a ovelha se afastando do pastor, tá? Não tomando ou levando em consideração o fato de que, para que nada me falte, eu tenho que permanecer na presença dele. Tá? Porque por mais que eu tenha, veja, eu tenho uma bancada ali, eu tenho uma revista aqui, eu quero colocar a revista na bancada, mas eu não consigo, meu braço não chega até lá, tá bem? Ou eu vou até a mesa, ou a mesa vem até mim. Né? Então, o que nós precisamos entender? Que este permanecer fala de fidelidade. Este permanecer fala de fidelidade. Continuar. Só vai haver uma convivência benéfica entre ovelha e pastor, pastor-ovelha, se houver fidelidade. Da parte do pastor, essa fidelidade ela é inquestionável, tá bem? Mas, infelizmente, por parte das ovelhas, né, esta realidade ela vai sofrer em alguns casos, tá bem? Então, primeiro nós vemos o ponto de número 2.1, ele vai falar o Senhor como pastor no Antigo Testamento. Tá? E nós temos o Salmo 23, ele vai falar sobre vários fatos. O primeiro fato que ele diz é que é um cuidado especial. Como eu já falei de um cuidado extraordinário, vamos colocar aqui. Tá? Já falei que é incomum, já falei que é imprevisível, que não se vê. Então é este cuidado que o Senhor dispensa. Outra particularidade deste pastor é que ele nunca fica parado, deitado debaixo da sombra, com um capinzinho, né, deitado na rede e as ovelhas que se virem. Não. Como pastor, né, a convivência deste pastor com a ovelha, ele vai à frente do seu rebanho. Aqui eu quero destacar não somente a questão de ele conduzir, ir à frente conduzindo, mas ir à frente, estar à frente como referência. Tá? Como algo de quando eu levanto a cabeça para olhar, eu estou vendo a referência. Eu estou vendo, isso me traz tranquilidade, porque eu levanto a minha cabeça e eu vejo que aquele que cuida de mim está ali, postado. Não está deitado, não está dormindo, não está jogando dominó, não está jogando baralho. Então, ele está cuidando, ele simplesmente está alerta. Ele olha para o rebanho, olha para o além, para ver se não vem nenhum lobo, se não tem nada acontecendo em volta do seu rebanho. E isto me faz o quê? Andar com segurança. Então, vem aqui, ó, o andar com segurança, nós ligamos normalmente à confiança. Veja por que da profunda alegria. Porque a confiança é tanta, porque quando eu levanto a minha cabeça, vamos imaginar assim, eu tenho um ponto de referência. Para onde ir, ele vai ser referência onde eu devo ir, quer dizer, na condução, e ele vai ser referência, na minha referência de segurança, tá? no meu andar. Me faz andar com segurança. Tá bem? Se eu não me engano, Abacuque, ele diz, me faz andar altaneiramente como a corça. Ele vai falar de uma série de problemas que podem acontecer com a economia de Israel, mas dentro disso, no capítulo de número 3 de Abacuque, ele diz, apesar de tudo isto, eu me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Senhor. Tá bem? Vou confiar no Senhor, me alegrarei e confiarei no Senhor, porque ele vai me fazer andar altaneiramente, quer dizer, eu vou passar tranquilamente por sobre estes problemas. Porque a referência está diante de mim, o meu pastor está diante de mim, aquele que cuida da minha alma está diante de mim. Então, o meu caminhar vai ser com segurança, tá? Porque eu confio. No ponto de número 2.2, nós temos aqui assim,
o Senhor como bom pastor no Novo Testamento. No Novo Testamento. E eu achei interessante essa parte aqui, ó, sobre o relacionamento com suas ovelhas. Tá? Então, convivência com forma de relacionamento. Isso quer dizer que meu tempo já explodiu. Então, vejam bem, vamos adiantando. Tá bem? Aqui a questão é a questão da convivência com forma de relacionamento. Tá? E o que é um relacionamento? É quando eu estabeleço uma ligação, uma conexão com alguém. Nós vamos voltar à questão da importância. Tá? Por relacionamento, ele conhece suas ovelhas e é conhecido por elas. Tá? Isto é fato. E a partir do momento, o interessante desta ligação, desta amizade, desta relação pessoal, pastor, ovelha, ovelha, pastor, é que você não é atraído por qualquer voz, sabe? Levado em derredor por qualquer evento de doutrina. Você sabe quando é o seu pastor, Jesus Cristo, que está falando com você. Nós podemos colocar isto também na área do discernimento de espíritos. Quando é Deus que está falando, quando é o homem que está falando, quando é o diabo que está falando. Então, veja, dentro deste relacionamento pessoal estreito, vai haver o quê? O conhecimento. Deixa eu lembrar de Isaac. Isaac vai abençoar Jacó e vai abençoar Esaú. Né? Esaú era um mundano. Ele simplesmente aceita trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas havia algumas diferenças. Apesar de a visão de Isaac já não estar muito boa, mas há um plano entre a mãe. Logicamente que esse plano já vem do Senhor para abençoar o menor, ele vai estar sobre o maior, isso já era profecia, já havia sido vaticinado. Mas havia um problema. Esaú era caçador, Jacó ficava em casa com a mamãe. Então veja bem, Esaú já se chamava vermelho, Esaú quer dizer vermelho, né? Era uma pessoa corpulenta, era um caçador, era um corpo coberto por pelos ruivos, por isso Esaú vermelho. E Jacó não. Então a mamãe teve que cobri-lo com alguns pelos, né, de alguns animais, colocar o cheiro da... Mas esse ponto que eu quero, infelizmente eu falei antes de... É esse ponto que eu quero. Ela teve que pôr algumas características sobre Jacó que eram de Esaú. Mas, veja o interessante, o pastor conhecer as suas ovelhas e as suas ovelhas serem conhecidas. Quando Jacó está conversando com Isaac, ele nota uma diferença. Mas ao notar, ele não expressa a sua desconfiança. Ele diz, vem aqui, meu filho, me dá um abraço. Este abraço não era só para abraçar. Ele abraça e, como diz o nordestino, ele abraça e dá um cheiro. Ele diz, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, porque o meu filho tem cheiro de caça. O meu filho tem o cheiro do campo. Ele conhecia o cheiro do filho dele. Olha que relacionamento lindo, tá bem? Apesar do plano de Deus ser outro, mas veja, eu quero destacar esta importância. Não somente aqui o pastor conhecer, o pastor Jesus Cristo, o pastor da igreja, mas o pai, a mãe, conhecer os seus filhos, suas ovelhinhas, porque o pastor da minha casa, da sua casa, é você, da minha casa sou eu, e nós precisamos conhecer as nossas ovelhas. E de vez em quando, a gente chamar para dar aquele abraço, né? Aqui, uma relação mais estreita, arrochando o nó. Você sabe se seu filho, sua filha chegar com um cheiro diferente em casa, você sabe? Você sabe quais são os cheiros que o mundo pode colocar sobre os seus filhos? E isto é uma parte interessante. Então veja que relacionamento maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo tem conosco. Ele nos conhece a cada um de nós. Eu falei isso no início. Apesar de sermos milhões, milhares no mundo, o Senhor conhece cada um de nós pelo nosso nome. Ele conhece até o número de fios de cabelo que estão sobre a nossa cabeça. E isto fala de relacionamento estreito, pessoal estreito. Apesar de serem muitos crentes, mas o Senhor tem um relacionamento pessoal com cada cristão. Tá? Ele conhece a cada um de nós. E o interessante é que também ele é conhecido por elas. Sabe? A ovelha que conhece o seu pastor, que depende dele, que sabe que ele é considerado, que Deus tem uma consideração muito grande por ele, tá? Que extraordinária, foge
do normal, do comum, ele também conhece a voz do seu pastor. Ele não dá ouvidos para qualquer pastor. Ele não dá. Simplesmente, ele não dá. Por quê? Porque ele conhece a voz do seu pastor. Assim como o pastor o conhece, ele também conhece o seu pastor. E isso é muito importante, que nós tenhamos um relacionamento estreito com Cristo a partir do momento de que não somente ele nos conheça, mas que principalmente nós conheçamos ao Senhor. Para não confundir com tantas vozes que existem no mundo. Tantas vozes que estão aparecendo no mundo. Precisamos tomar cuidado com isto, tá? Não é algo distante, né? Ou aqui, que eu coloquei aqui para me lembrar disso. Este relacionamento não é algo distante, tá? Mas é um relacionamento presente, ele está sempre perto. E apesar de que, porque o ponto de número 2.2, ele vai dizer isto, o Senhor como pastor no Novo Testamento, por causa desta importância. Veja, a relevância que nós temos, cadê aqui? A importância que nós temos, esta consideração é tão grande que levou o Senhor Jesus Cristo a doar, a entregar a sua vida pelas suas ovelhas. A sua vida. Então, nada mais coerente e amigável e amável do que nós fazermos o mesmo. Entregarmos a nossa vida por Ele. Ou entregarmos a nossa vida para Ele. Indo para o terceiro ponto, que diz assim, um pastor que cuida. Veja, a partir desse momento que nós vemos que o Senhor nos conhece a cada um de nós de forma pessoal e que Ele entrega a sua vida por amor de nós, por amor de cada ovelha do seu rebanho, o Senhor Jesus Cristo, não somente por este, mas para aqueles que ainda hão de vir, estava falando de nós, agora no século XXI, mais de 2000 anos depois do seu nascimento, ele está falando das ovelhas que viriam, no caso somos nós, então ele entrega-se por todos nós. Tá? Agora nós vamos para o terceiro e último tópico, agora o relacionamento pastor-ovelha. Um pastor, primeiro, que cuida. Por que nós podemos confiar nesse cuidado? Porque o Senhor conhece a nossa tendência natural para quebrar, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. O salmista disse, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele diz, quem é o homem para que se lembre deles? Então nós vemos que esse relacionamento ele é tão maravilhoso, porque apesar do Senhor conhecer todas as nossas fragilidades, ele sabe como ele conhece. Veja, aqui nós conhecemos o pastor, aqui o pastor nos conhece, a tal ponto de ele chegar à conclusão de que nós não podemos viver sem o cuidado dele. E o que é que ele vai fazer? Ele vai cuidar de nós. Tá? Ele vai cuidar de nós a partir de que momento? Veja, dentro do papel do pastor, que nós já expomos aqui, cuidar, conduzir, refrigério, poupar, renovar, e tudo aquilo que nós vemos no Salmo 23, porém eu coloquei aqui 2 pontos, das ovelhas que dependem dele. Do ponto 3.1. É obviamente que Deus não vai nos forçar, Deus não força, Deus não obriga, Deus não coage, obriga, tá? Não vai haver coerção, né? Não é uma coisa coercitiva, você é obrigado a fazer. Não. Mas a partir do momento que você realmente deseja ser cuidado por ele, você tem que depender dele totalmente, que nós já falamos no início da lição. Aí você vai dizer, então, por que existem tantas pessoas que estão fora do aprisco? Simplesmente porque eles não aceitam depender de Deus. Tá? Aqui são aquelas pessoas, né, a dependência, são aquelas pessoas independentes de Deus, eles querem viver independente de tudo. Não tem um filho que quer viver independente do pai, da mãe, né, faz 16 anos, aí entra com um pedido lá que eu nunca consigo me lembrar como é que é o nome daquilo. Se você se lembrar, coloca aí nas linhas de comentário. Né? Como é que chama aquele documento que o adolescente, né, 16 anos é um adolescente, que ele quer ser independente dos seus pais. Tá? E nós vamos lembrar de novo aqui a questão do filho pródigo. Passou fome. Ele passou fome. Então não é culpa, não foi culpa do pai a situação do pródigo. Não foi culpa dos empregados, não é porque não havia, o pai não era um pai cuidadoso, que deixava, era um pai ausente, né? Não era.
A casa era bem abastecida, os pastos estavam bem abastecidos, os poços eram bastante. Então ele tinha tudo o que ele precisava, ele simplesmente se rebelou contra o pai. Tá bem? Antigamente chamava isso aqui de rebelde sem causa. Né? Ele tinha tudo, tinha até uma música de uma banda famosa, tá em evidência de novo, né? Que tinha uma música que chamava Rebelde Sem Causa. Você veja que o filho, o esbanjador, ele se rebela sem nenhuma. Não havia lógica, até o pai não entende, mas ele diz, mas tudo bem, se você quer... Então veja, 3:2, as ovelhas estão desnutridas, apesar de toda a qualidade, o cuidado extraordinário, existem ovelhas que estão desnutridas. Mas por que elas estão desnutridas? Porque passam fome, tá? Porque estão na situação do filho pródigo, estão na situação de rebeldia, querem viver independente de Deus, quer dizer, de independente, ele fala assim, eu vou viver segundo os meus próprios recursos. E, meu amigo, veja bem, nós somos frágeis, tá bem? Nós somos limitados, somos humanos e nós não vamos conseguir fazer isto sozinho. Por isso nós precisamos de quem? O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso bom pastor, se nós ligarmos a referência a João capítulo 10, tá bem? Principalmente os versículos 9 e 10. Né? Ele é o bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas, ele é a porta das ovelhas, a porta do aprisco, quem entrar, entrará e sairá e achará pastagens. Então nós vemos que tudo isto é necessário o quê? Veja, a sairmos do estado de rebeldia contra Deus. Mesmo existem pessoas que, mesmo estando dentro de uma denominação, eles são rebeldes. Aí você vai ver que ele é um crente, não é uma ovelha nutrida, não é uma ovelha feliz, alegre, não é uma ovelha que confia no seu pastor, não é uma ovelha que parece que só vive no sol quente, né? Está sempre vermelho, está sempre... E isto tudo por quê? Por causa disso aqui. Vamos concluir com esta frase da lição. Total dependência. Tá bem? Então está aí a lição de número 5. O Senhor é o nosso pastor. Concluindo, para não tomarmos muito tempo, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Espero ter contribuído com alguma coisa para a sua vida e muito obrigado pela sua companhia. Amém.